Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal HP Akhenaton. O que é o Sistema 996? Você já ouviu falar disso? Hoje nós vamos conversar um pouco. É uma coisa séria e que todos os dias eu venho aqui bater esse papo, né? Os vídeos aí segunda, quarta e sexta aí, 11 horas da manhã. Eu tô sempre por aqui para a gente conversar um pouco e saber o que está acontecendo no planeta, no mundo, como é que as pessoas estão vivendo. O que está acontecendo, gente? As pessoas estão ficando loucas? O que de fato vai fazer a diferença na vida da gente? Quais são os símbolos modernos, esses arquétipos modernos? A França foi um desastre nesse quesito agora nas Olimpíadas desse ano. Um verdadeiro desastre, ao meu ver. Todas essas festas de cunho mundial é a chance de estar demonstrando o melhor da criatividade do ser humano, da sua evolução, da sua maturidade existencial. Mas, desculpe, mas ao meu ver, a França deu um show de criatividade ao ridículo, ao contrário. Tá? E é assim que tem sido no planeta inteiro. O Sistema 996 é também um retrato da loucura que se passa do egoísmo humano e das forças trevosas que estão comandando o nosso mundo, nosso planeta. Mas eu só sou um falando disso e quero somente que você crie uma noção. E o mais importante, que as pessoas acham que falam muito pouco e é o fator mais relevante, é criar consciência. Consciência tem a ver com a pessoa que é consistente, ou seja, ela tem um caminho, ela tem uma prioridade, ela tem um peso, ela tem uma medida interna muito importante. O Sistema 996, eu vou ler aqui, eu sempre separo um material para vocês aqui para a gente conversar, e para vocês não falar assim, é uma coisa da cabeça do Carlos, né? Não, são os fatos que estão aparecendo, são as coisas que estão vendo nitidamente aos nossos olhos aí, e que são graves, e que se a gente não acordar, a gente se enrola nesse meio aí, e por fim, os nossos filhos, netos, o futuro, né, da humanidade, caminha para um colapso tremendo. Vou ler o Sistema 996 para vocês aqui do que se trata e qual a matéria que chama atenção a respeito disso. E é uma tendência que está crescendo, tá, gente? O Sistema 996 exige que os funcionários trabalhem das 9 às 21 horas, 6 dias por semana. Embora seja tecnicamente ilegal sob as leis trabalhistas, muitas empresas continuam a aplicar essa política. Então, algumas empresas, e isso está nascendo muito forte, de certa maneira sendo exigido dos funcionários, embora ilegal ainda, né? Porque vão criar brecha na lei para que isso seja permitido. Por que alguém acha que pode submeter outro ser humano a trabalhar para ele 12 horas por dia, 6 vezes na semana? Gente, é muita hora, é muito tempo para que um ser humano se dedique a outro, a uma empresa. E a vida dessa pessoa é só trabalhar? Será que nesse país tem previdência? Nosso país aqui tem previdência também? A ideia do arquétipo que eu monto para vocês, e que o Brasil carece muito disso também, é de termos uma ideia do que seria esse brasileiro hoje, nos nossos tempos. E essa notícia que eu estou vendo aqui para vocês, eu vou falar mais ainda. Tem coisa pior aqui ainda, né? Os jovens que estão imitando pássaros. E isso tem tudo a ver com o nosso assunto aqui de arquétipos, com símbolos e estudos que a gente faz aqui. A gente precisa saber e ter parâmetro do mundo que a gente está vivendo.
aonde a gente foi parar e aonde a gente vai se a gente não mudar alguns conceitos de aceitação e negação. É o que eu falei, gente, para a gente criar consistência, a gente tem que ter consciência. As duas palavras são até parecidas, não? Pode anotar para você ver, elas são até parecidas, como se fossem duas irmãs gêmeas. Eu sempre falo que duas palavras são iguais também: alusão e ilusão. Quando eu faço uma alusão, e tem muito a ver com ilusão, né? Mas a gente vai construir a ideia junto aqui. Tenha paciência, tá? Meu pequeno gafanhoto. A gente tem que construir a ideia junto. Para criar consistência, a gente tem que tomar consciência primeiro, não ao contrário. Tem gente que pensa que ser consistente se tornará consciente. Não, é ao contrário. O espaço mais duradouro, sem dúvida nenhuma, é aquele que gera consciência primeiro. Então, primeiro, a pergunta que eu faço para vocês: quantas horas você trabalha por dia? E eu sempre perguntei aqui no canal quantas horas também você trabalha para você depois. Porque, gente, num país como o nosso, a gente só consegue as coisas com horas extras, com comportamento extraordinário. Ou seja, tudo que uma pessoa conseguir é com muita economia, deixando de fazer certos lazeres, comprar certos livros, ter todos os streams que gostaria de assistir, todos os seriados, e se invocar e trabalhar. De preferência, num negócio seu. Nós trabalhamos para os outros, muitas pessoas trabalham no regime CLT, mas e quando você vai trabalhar para você? Que hora que você tira para trabalhar para você? Isso é muito importante porque eu sempre digo, chegue em casa e comece a montar seus planos primeiro. Comece a montar a maquete das suas ideias. No mínimo, aquilo oferecerá dopamina, energia, para que você tenha uma vida cotidiana muito mais fácil e ela não seja tão penosa. Mas embora é necessário raciocinar a nossa vida, é necessário pensar a nossa vida, é necessário repensar a nossa vida completamente. A gente tem que, eu sempre falo para vocês, tenho feito vídeos, essa semana eu fiz 2 vídeos, né? Hansa e Mudras. E eu falei aspectos muito interessantes nessa semana, para que você entenda. Segundo eu lanço um assunto, o quarto e o outro, e hoje é um fechamento dessa estrutura. E eu falo assim para vocês, o que eu faria se eu tivesse que consumir um produto de alguém que eu sei que está semi-escravizado? Ou praticamente escravizado, alienado nessa ilusão moderna, em que, pior de tudo, né, as mentes mais fortes, que deveriam estar cuidando dos mais fracos e pobres, estão controlando, colocando eles para trabalhar loucamente em prol do seu egoísmo, porque essas pessoas já têm o suficiente. Muitas vezes já têm o suficiente para a próxima geração também. Mas não param de explorar as pessoas. Pense bem, se um empresário chegasse num nível de riqueza pessoal e a partir dali ele fizesse ocultamente a distribuição de renda para seus funcionários, começasse a melhorar a vida desses funcionários, aumentar o salário desses funcionários. Muitas dessas pessoas pensam assim, se eu pagar bem, eles vão crescer e vão sair daqui. Ótimo! Dará espaço para outro que quer crescer e evoluir. Mas as porcentagens de lucro são altíssimas e elas não se reduzem. E assim, até o final a pessoa está esgotando a idade daqueles trabalhadores. Depois você quer colocar seu filho para ainda continuar sugando pessoas, fazendo este mal ainda para o seu filho, que é esse empresário, no caso, que ainda faz mal para esse filho, que coloca ele ainda para sugar, mas ainda não gerar riqueza. Você conhece casos assim no Brasil? Pois é, no país em questão agora que nós estamos falando, que é a China, tem esse problema. A questão do trabalho, a questão do capitalismo desenfreado, que longe de ser como um capitalismo do lado de cá,
do nosso planeta, ainda de lá tem um esboço muito ligado ao sistema que eles vêm trabalhando direto. Ou seja, trabalhar muito e ter pouca recompensa. Então, não é um sistema legal que está gerando o quê? Muita competição. Muita competição. E essa competição, os jovens que estão se formando na China, eles não estão tendo trabalho. Então, literalmente, eles estão imitando pássaros. E vocês vão ver fotos na internet desse movimento de homens jovens se vestindo de pássaros. Eles colocam a camiseta por cima do braço e do joelho e ficam só com a ponta das mãos para fora. Quando você olha, é igual um pássaro. Isso é uma alusão a um sentimento de liberdade que essas pessoas têm. Mas isso vem da ilusão dessa matrix moderna, desse excesso de trabalho, de que você será recompensado suficientemente e você terá uma casa, será feliz. Cada vez está mais difícil. Há uns anos atrás, no Brasil, uma pessoa trabalhava na casa, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos e o pai conseguia comprar uma casa e fazer uma casa, sob duro sacrifício, mas conseguia. Hoje a mãe, o pai e a mãe trabalham duro para ter muito sacrifício e os dois não estão conseguindo pagar e comprar uma casa. A maioria das pessoas hoje entra em financiamento de 20, 30 anos e vai pagando. E vai tendo sua suposta felicidade através de algumas coisas que conseguimos fazer, comprar, e assim a gente caminha. Mas esse arquétipo, porque isso é uma ideia, gente. Isso é uma ideia que os nossos pais tinham e colocavam na sua cabeça, e que o outro tem e coloca na sua cabeça, e vai montando. Mas o que você criaria? Mas o que você montaria de diferente e de especial? Que você não sabe. É preciso entender que esses jovens estão manifestando uma liberdade porque eles já têm uma inteligência de sacar que eles vão trabalhar 30 anos, 40 anos no mercado de trabalho e eles não vão ter o necessário, o mínimo necessário, que é você ter uma casa decente para comprar, você não ter condições médicas de saúde necessária para suprir todo o esforço que você fez por aquelas pessoas. Estou dizendo para você sair e abandonar seu sistema? Não, pelo contrário, fique nele. Mas desenvolva maneiras de você lucrar muito com o seu dinheiro. E existem hoje diversas técnicas que está tornando a vida das pessoas melhor. Está tornando a vida das pessoas, vamos dizer assim, mais fácil e mais barata. Mas é preciso estudar. Se você não chegar em casa e estudar um pouco sobre isso, sobre técnicas alimentares, técnicas de uso melhor da energia, técnicas de como você vai economizar para comprar realmente coisas que vão trazer um benefício real à sua vida. E isso quer dizer, às vezes, que a gente deixa de fazer outras coisas para a gente atingir um objetivo. Para a gente ter condições mínimas. E eu digo aqui para as pessoas do canal que me acompanham, aqueles que acompanham o meu trabalho, eu sempre digo, tá, beleza, você está morando no exterior, está ganhando seu dinheiro, mas você já comprou uma casa no Brasil? Hoje você pensa de um jeito, mas amanhã, será que no mínimo tem o dinheiro investido suficiente para comprar? Ou compre uma casa aí, para depois você vender e comprar outra aqui muito melhor. E desenvolva um sistema de previdência, para que lá na frente, por menor que ele seja, ele supra você, de maneira, seja alimentar, seja a maneira que você escolher. Mas não dá para confiar no sistema. Não dá para confiar no sistema. Você que chegou até agora e quiser aprofundar um pouco mais, eu vou só ler mais um pouquinho da matéria para você entender o que a gente está trazendo aqui.
De um modo geral, os nascidos na China entre 1995 e 2010 parecem ser os mais pessimistas de todos os grupos demográficos, com mais da metade a expressar preocupação quanto ao seu futuro, um contraste com as gerações anteriores, que experimentaram aumentos significativos em seu nível de vida. Vamos parar aqui um pouco. Por que essas pessoas experimentaram um aumento significativo de vida? Porque viviam praticamente na miséria. Uma geração inteira, seus avós vieram da miséria, de uma vida muito dura e difícil, uma China fechada. Então a China se abriu. Então essas pessoas experimentaram um alívio. E existe uma geração hoje. Quem tem um bom trabalho na China hoje tem um nível de vida satisfatório. Mas quem não conseguiu esse trabalho e a família está lutando para sobreviver, não conseguiu isso aí. Então a vida é muito difícil. E esses jovens estão chegando e estão vendo um mercado de trabalho saturado. Então eles não conseguem mais o emprego que o outro queria. Aqui. Um contraste, né, um contraste com as gerações anteriores que experimentaram aumentos significativos no seu nível de vida, especialmente desde que o país se abriu ao investimento estrangeiro no final da década de 70. Tá? Então faz tempo, né, gente, que aconteceu isso aqui, né? Bom, eu não vou insistir muito, porque procurem saber sobre o movimento Pássaros na China. E vocês vão ver, volte aqui depois, faça um comentário pra gente, tá? Veja o que vocês acham. Agora parece que os jovens simplificaram todas as suas angústias ao se tornarem simplesmente pássaros. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Até o próximo vídeo. Tchau.